Vamos começar vendo um caso clínico juntos. Você trabalha numa unidade básica de saúde e vai atender o retorno de uma paciente que foi vista previamente por um colega que está de férias, ok? Paciente de sexo feminino, 65 anos, com antecedente de diabetes mellitus tipo 2, controlado com metformina, 850 doses por dia, e hipertensão, em uso de enalapril e hidroclorotiazida. Trouxe os resultados de exames de rotina, um LDL de 130, um HDL de 38 e um triglicérides de 200. O exame foi coletado sem jejum, por orientação do colega que está de férias. E aí a gente se pergunta, qual a hipótese diagnóstica? Claro, além da paciente que ela já contou para nós que ela tem o antecedente de hipertensão e diabetes. Qual a hipótese diagnóstica em termos do padrão dos lípidos no sangue? Qual deve ser a nossa conduta frente ao conhecimento da meta terapêutica para o LDL colesterol? Então, vamos lá começar a nossa discussão de dislipidemia, que, todo mundo sabe, tem uma diretriz bem recente. Então, tem algumas novidades. Uma delas está lá no finzinho do caso clínico, que é a possibilidade da coleta sem jejum. Vamos lá. Primeiro, então, dislipidemia é um dos fatores de risco cardiovasculares. A gente sabe que as doenças cardiovasculares assumem, desde 1950, a primeira causa de mortalidade no mundo, né? E a gente entende a importância de mapear os fatores de risco cardiovasculares, uma vez que 50% dos homens, quando têm um evento cardiovascular, eram previamente assintomáticos. No caso das mulheres, 64%. Então, olha só, dos homens que têm um quadro de angina instável, infarto ou acidente vascular encefálico, metade deles eram previamente assintomáticos. No caso das mulheres, pior ainda. Por isso que é importante mapear os fatores de risco cardiovasculares para que você possa diminuir a incidência desses eventos. E dentre os fatores de risco que vieram do estudo de Framingham lá da década de 50, a gente tem uma evolução temporal, ó, tá vendo? Cada cor dessas colunas representa uma década. E aqui embaixo, os fatores de risco. Então, dentre os fatores de risco, tabagismo, hipertensão, colesterol elevado, dislipidemia, diabetes, quais aqueles que nós estamos vencendo, né? Tabagismo, graças à grande ação da mídia e divulgação dos malefícios associados ao tabaco, além também de algumas medicações que ajudam o abandono do tabagismo. Dislipidemia, né? Uma vitória muito grande graças ao poder das estatinas. Agora, hipertensão, que tem a aula específica de hipertensão, ainda é um dos fatores de risco cardiovasculares em que a gente pode perceber, olha, que a gente não tem conseguido o controle, né, adequado, né, e até diminuir um pouco o impacto desse fator de risco, e o diabetes, que vem junto com a obesidade, que estamos cada década aumentando o número de pacientes obesos e diabéticos, vivendo hoje uma pandemia de obesidade. Lá no caso clínico que a gente viu, o colega pediu os exames laboratoriais sem jejum, né? Da onde vem essa discussão? Na verdade, nós aqui na Medcel, a gente já traz esse tema para vocês há mais de 2, 3 anos, quando isso ainda estava sendo discutido, né, nos congressos brasileiros de patologia clínica. Por quê? Porque em outros países, pessoal, lá na Europa, Estados Unidos, faz tempo que os exames laboratoriais são colhidos sem jejum. Para falar a verdade, de um pool de 1.000 exames, deve ter uns 80, 90 exames em que o jejum é obrigatório, né? Não tem como você colher sem jejum, porque senão de verdade o exame, você não pode confiar no resultado. Mas a grande maioria dos exames, né, nós acostumamos a colher em jejum por causa das máquinas laboratoriais antigas, em que os lípides do sangue realmente influenciavam, né, na dosagem das substâncias que você gostaria no sangue. Mas as máquinas evoluíram, então já faz muito tempo que a pesquisa de análises clínicas não sofre influência do estado pós-prandial.
Em especial, dentro da cardiologia, o que foi visto? Que um período de jejum de 12 horas não representa o nosso estado metabólico normal. Isso é um texto tirado das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ou seja, além do fato de que colher o exame pós-prandial você consegue interpretar o resultado e a maioria dos exames, o valor de referência é o mesmo, além disso, a gente começou a perceber em cardiologia que colher dos pacientes em jejum, a gente estava fazendo algo que não era fisiológico. E a coleta de exames pós-prandial refletia mais o nosso estado, né, da vida real. Então, já desde 2016, cada vez mais sociedades no mundo foram apoiando essa iniciativa. E hoje a gente tem aqui, olha, publicado na última diretriz de dislipidemia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Percebam, colesterol total, HDL, triglicérides, LDL e o colesterol não HDL. Desses todos, pessoal, só o triglicérides que realmente sofre uma discreta variação quando você colhe no estado pós-prandial, portanto sem jejum. Mas percebam que colesterol não muda o valor de referência, ok? Então, o colesterol total normal, abaixo de 190 miligramas por decilitro, se o paciente colheu em jejum, e abaixo de 190, se ele colheu pós-prandial, ok? Então, com jejum aqui, sem jejum, não muda. HDL não muda. Fez jejum e aqui estado pós-prandial. O triglicérides muda. Então, se o paciente colheu em jejum, o triglicérides normal é abaixo de 150. Se o paciente colheu sem jejum, estado pós-prandial, abaixo de 75. O LDL, a gente tem diferentes níveis de referência que a gente já pode aproveitar essa tabela para ir gravando, que são as nossas metas terapêuticas. E esses níveis de referência variam de acordo com a estratificação de risco, que é uma das coisas mais importantes dessa aula, dessa nossa conversa, dessa diretriz. A gente estratificar o risco do nosso paciente de ter eventos cardiovasculares, que, como nós vimos no primeiro slide, é a primeira causa de morte no mundo. Então, olha só, um paciente de baixo risco, a meta do LDL menor que 130. Tanto faz com jejum, sem jejum. Se nós quisermos olhar o indicador não HDL, é só somar 30, pessoal. Então, LDL, baixo risco, menor que 130. Não HDL, menor que 160. É só somar 30. E se o paciente tiver um risco intermediário, a meta do LDL é menor que 100. E se for o não HDL, menor que 130. Risco alto, menor que 70, e aí sim, né? Essa diretriz já trouxe um conceito novo das outras, que é a estratificação dos pacientes em risco muito alto. A meta do LDL é abaixo de 50, pessoal. E se você utilizar o não HDL, vai ser abaixo de 80. Olha só, um LDL menor que 50 é muito baixo. Então aqui eu já puxo um outro tema que tem nessa diretriz, que é a diferença de potência das estatinas em redução do LDL. Então, de novo, quanto maior o risco do paciente, claro, a meta do LDL vai diminuindo, sendo que no paciente de risco muito alto, a meta é menor que 50. Poxa, mas como que eu consigo um LDL menor que 50? Você só vai conseguir utilizando estatinas com alta potência, ou associadas ao ezetimiba, ou com a ajuda de uma nova droga, que nós também vamos comentar nessa aula, que é a categoria lá das imunoglobulinas, os autoanticorpos, né? Que é o PCSK9. A gente já vai voltar para falar deles, ok? Então, muito bom. Essa tabela lembrou novamente quais são os parâmetros, as metas e reforça o conceito da coleta com jejum e sem jejum. E aí a gente vai dar os nomes, né? Então, a hipercolesterolemia isolada é quando está acima de 160. A hipertrigliceridemia isolada,
acima de 150 se colheu com jejum, ou acima de 175 se colheu sem jejum. Dislipidemia mista, né? Quando está acima de 160, mais acima de 150 o triglicérides. E por último, o HDL baixo, que no caso dos homens vai ser abaixo de 40, no caso das mulheres, abaixo de 50. Só uma ressalva dessa coleta sem jejum: quando o valor do triglicérides dá muito elevado, acima de 440, 450, depende da literatura, aí você pode indicar sim a coleta em jejum para você ter um valor, né, mais acurado, ok? Do triglicérides. Mas a maioria dos pacientes a gente consegue solicitar essa coleta sem jejum. Bom, agora vamos entrar numa parte fundamental, a classificação do risco. Então a primeira classificação que a gente viu que era mais perigosa é risco muito alto. Esse paciente aqui que vai ter que ter o LDL menor que 50, lembra? Então vamos lá. Quem são os pacientes de risco muito alto de eventos cardiovasculares? Claro, aqueles que já tiveram eventos cardiovasculares, então paciente com insuficiência coronariana, paciente que já teve acidente vascular encefálico, aquele que tem doença vascular periférica, aquele que tem uma obstrução acima de 50%, portanto bem significativa, em qualquer território arterial, mesmo que não tenha tido eventos clínicos, ok? Então, estes são os pacientes de mais alto risco. E vamos lembrar uma regra clássica na clínica médica: quanto maior o risco, maior o retorno que você tem em ser agressivo na sua conduta. Quer dizer, claro, só vale a pena eu ser bastante agressivo quando eu tenho um paciente de muito alto risco, porque daí eu vou conseguir demonstrar redução de eventos. Risco alto. Então agora é a segunda categoria, ok? Quem que é alto risco? Vamos lá. Esse daqui a gente já tinha também, né, em algumas outras diretrizes. Então vamos lembrar, são pacientes que têm aterosclerose em forma subclínica, às vezes documentado só, ou pelo seu exame físico, que é uma documentação indireta, como o índice tornozelo-braquial, né? Ou então com exame de imagem mesmo, por exemplo, um ultrassom de carótida com placas, né? Ou uma tomografia, né, com score de cálcio acima de 100, ou uma angiotomografia coronária também mostrando placas. Ou seja, um paciente com aterosclerose documentada por exame complementar ou o índice tornozelo-braquial menor que 0,9, você caracterizaria um paciente com aterosclerose subclínica e categoria alto risco. Ou aneurisma de aorta abdominal, ou doença renal crônica com taxa de filtração glomerular menor que 60. Pacientes que têm LDL isoladamente maior que 190, ou seja, bastante elevado, você já caracteriza como alto risco. Diabetes mellitus, essas duas últimas linhas eu queria pedir a atenção de vocês. Por quê? Até a diretriz anterior a essa, a gente chamava todo paciente diabético de alto risco. Primeiro, vocês viram que o paciente diabético que não teve insuficiência coronariana, acidente vascular encefálico, né, e assim por diante, não se caracterizaram como muito alto risco, tá? Então, aparentemente, o diabetes mellitus que apareceu aqui, ó, se mantém na categoria alto risco. Entretanto, para ser alto risco, esse paciente com diabetes tipo 1 e tipo 2 tem que ter um LDL ali entre 70 e 189, por quê? Né? Porque é essa faixa etária que realmente você vai ter que atuar, vai ter que tratar, e estratificadores de risco presente ou aterosclerose subclínica. Então, nos próximos 2 slides, vamos ver o que são os estratificadores de risco presentes e a aterosclerose subclínica, que você pega esse paciente com diabetes e chama de alto risco, que é o que a gente fazia antigamente. E por que eu estou falando dessa forma? Porque se o paciente tiver só diabetes e não tiver doenças ateroscleróticas subclínicas, nem estratificadores de risco, ele não vai ser mais alto risco, ele vai ser intermediário. Então, vamos lá. Esses são os estratificadores de risco. Lembra do nosso caso clínico no começo da nossa apresentação? Era uma senhora
e que tinha mais de 54 anos e não tinha muitas outras informações. Mas, só pelo fato de ter diabetes e ter uma idade acima de 54, sexo feminino, pronto, ela já ganha o status de alto risco, né? Quem mais? Homens acima de 48, tempo de diabetes acima de 10 anos, porque a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa tem o diabetes manifestado, mais probabilidade de ele ter juntado placa aterosclerótica, antecedentes de primeiro grau com doença cardiovascular prematura. A gente sabe que o antecedente familiar pesa quando teve um parente de primeiro grau homem que teve um evento antes de 55, quer dizer, adulto jovem não é para ter, ou mulher abaixo de 65. Tabagismo, então é diabético e fuma, ou hipertenso, opa, mais um estratificador de risco da nossa paciente vista no primeiro slide. Então, não teríamos dúvida em classificá-la como alto risco. Síndrome metabólica e albuminúria acima de 30 mg por decilitro. E a aterosclerose subclínica, como a gente já viu lá naquela outra tabela, né? Então, placa no ultrassonda, placa na carótida, vista pelo Doppler, o índice tornozelobraquial, score de cálcio, presença de placas ateroscleróticas na angiotomo, né? E homens com esse LDL ali entre 70 e 189 e que quando eu for usar o score de risco de Framingham vai dar maior do que 20 no caso dos homens e maior do que 10 no caso das mulheres. Então, de novo, volta algo que a gente já fazia desde a outra diretriz, que é usar o score de risco de Framingham, que nós chamamos na diretriz brasileira de score de risco global, tá? Então, se mantém, quer dizer, se você calcular, lembra, a gente vai colocar daqui a pouco a tabela, mas você coloca a pressão, a idade, o colesterol, né? Tabagismo, e você vai ter o score de risco. Então, ok, classifico como alto risco. E o que é intermediário? Intermediário é quando você calcula o score de risco global e ele dá no valor intermediário. Então aqui, pessoal, é exatamente igual como a gente já fazia, ok? Pego os dados clínicos, coloco na tabela de pontos e vejo se der entre 5 e 10 nas mulheres, 5 e 20 nos homens, é um risco intermediário para você ligar lá com a meta do LDL, lembra? E o diabetes mellitus que não tem critério de alto risco, então ele ganha aqui intermediário. E o baixo risco são vários pacientes que são adultos jovens, não são hipertensos, não fumam, e você coloca lá o valor do colesterol e na tabela do score de risco ele dá baixo risco. Então, ok, você vai ter toda a mudança de estilo de vida, etc e tal, e a indicação da terapêutica. Então, vamos relembrar, né? Isso aqui é igual das últimas diretrizes. Então, a novidade foi, primeiro, a gente falar da coleta sem jejum, a coleta pós-prandial. Segundo, a gente falar que agora você tem uma categoria chamada muito alto risco e que a meta do LDL dela é menor que 50, muito baixa. Agora, para calcular o risco intermediário e o baixo risco, você continua usando o score de risco global, que é o score de Framingham modificado, que estima a avaliação do risco seu de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Mas como 10 anos é muito tempo, se um paciente tiver acima de 45 anos, você, além de ter feito esse score, você peca por excesso e faz o score de risco pelo tempo de vida. Então, se o seu paciente tem menos de 45 anos, que são vários adultos jovens que fazem check-up, você faz esse score de risco global. Se esse score de risco global der baixo risco, acabou. Se der risco intermediário ou alto risco, você sabe que a meta é mais agressiva e ele provavelmente vai necessitar de estatinas poderosas para alcançar. Agora, se você pegar um paciente de 50 anos, se você fizer esse score e der baixo risco ou médio risco, você fica com medo, né, de afirmar para o paciente que dos 50 aos 60, ou seja, acima de 45 anos, você tem medo de afirmar que pelos próximos 10 anos ele vai se manter baixo e médio risco. Então, quando eu tenho um paciente acima dessa idade e esse score dá baixo ou médio, eu peco por excesso e faço o score de risco pelo tempo de vida. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá.
Essa tabela aqui, então, é a tabela que a gente sempre usou do score de risco global. Então, eu vou pegar aqui, ó, o risco de um paciente ter evento cardiovascular em 10 anos e eu vejo esses percentuais que a gente já comentou e que vem daquele score de pontos da tabela. Então, todo mundo que for menor que 5%, eu chamo de baixo risco. Quer dizer, o paciente vai ter 2% de chance de um evento vascular nos próximos 10 anos. Se ele der 5,10 nas mulheres, risco intermediário. 5,20 nos homens, risco intermediário. Acima de 10 nas mulheres, acima de 20 nos homens, o alto risco. E essa é a tabela, olha, tá vendo? Essa é a das mulheres. Então, só para relembrar qual fator entra para você calcular: a idade, o HDL, o colesterol total, pressão arterial sistólica, tratada, não tratada, e tabagismo e o conceito do diabetes. Depois você vai correlacionar a coluna dos pontos com a coluna do percentual e colocar naquela tabela. Então, se é mulher e der aqui 21, alto risco e assim por diante, ok? Essa é uma para os homens, muda um pouco, né, da característica dos scores de pontos e a relação com o percentual. Tudo bem? Bom, aí o que a gente comentou, né? Puxa, eu tenho um paciente que tem mais de 45 anos. E aí eu vou afirmar para ele que pelos próximos 10 anos o risco dele é baixo? Então, o score de risco pelo tempo de vida, a gente usa quando um paciente acima de 45 anos deu baixo ou médio risco, naquele score que a gente acabou de falar. Você vai usar uma outra tabela e, se der acima de 39% nos homens, você reclassifica esse paciente para alto risco. Se der acima de 20,2 nas mulheres, você reclassifica. Rafael, o que eu uso para fazer esse score de risco pelo tempo de vida? Eu analiso alguns valores dos fatores de risco clássicos: colesterol, pressão, né, sistólica, diastólica, tabagismo. Então, todos eles eu chamo de níveis ótimos. Olha que interessante. Colesterol total, menos que 180. Pressão arterial sistólica, menos que 120, sem tratamento. Diastólica, menos que 80, sem tratamento. Não fuma, não tem diabetes. Agora, ele pode ter um fator de risco não ótimo, ele pode ter valores elevados e valores principais bem aumentados. Está tudo aqui nessa tabela. Aí você correlaciona, olha. Se todos os fatores estiverem ótimos, tá legal? A partir do 45 anos, qual é o percentual de chance de uma DAC fatal, de um acidente vascular encefálico, de morte cardiovascular e assim por diante. É nesses valores percentuais que, se vierem elevados, você vai reclassificar o seu paciente, uma tabela para as mulheres, uma tabela para os homens. Tudo bem? E aí a gente vai lembrar nossas metas. Então, aquela paciente do caso clínico nosso, mulher, diabética, 65 anos, hipertensa, a gente classificou ela como alto, né? Como alto risco aqui, olha, tá certo? Então, qual que é a nossa meta dela de LDL? Abaixo de 70. Ou do colesterol não HDL, né? Que é o colesterol total menos o HDL. É só somar 30 sempre, menor que 100. Agora, significa o quê? Puxa, significa que eu vou precisar dar um remédio bem poderoso para conseguir jogar o colesterol dela para menos de 70, né? O colesterol dela estava 130, então a gente precisa de verdade ter uma redução maior que 50% para eu conseguir trazer esse colesterol dela ali, né, para baixo de 70, ok? Então, vamos lá. E aí a gente chega nessa tabela, e essa é uma tabela muito interessante. Por quê? Porque quando a gente via aquela classificação do risco e a meta do LDL, a gente muitas vezes começava com uma dose de simvastatina e ia aumentando, e o que os trabalhos mostraram? A gente demorava muito para atingir essa meta. Então, por isso que, vou voltar um slide, pessoal, quando você viu que você tem que reduzir 50% ou mais, né, no caso da nossa paciente, 130, se a gente reduzir 50%, ela vai para 65%, ótimo, vai estar dentro da meta. Agora, como é que eu consigo essa redução? Então, se eu utilizar uma estatina que tem baixa potência, pode ser que eu não consiga, né? Então eu vou ter que recorrer
a ou uma estatina de baixa potência em doses mais elevadas ou estatinas de alta potência. Então, por isso que sim, alguns pacientes vão ter preferência a atorvastatina ou rosuvastatina do que a simvastatina. Ou então, eles vão usar simvastatina em dose mais elevada com ezetimiba. Por quê? Porque eu preciso de uma redução mais acentuada do LDL colesterol, tudo bem? Então essa é uma tabela que está nas diretrizes que relaciona as estatinas, a sua dose e a potência na redução do LDL colesterol. Aqui é uma tabela, a gente sabe que toda diretriz vem com a orientação, né? E depois da orientação, o grau de recomendação e nível de evidência. Então vamos ler, ó. Indivíduos de muito alto risco, o LDL tem que ser reduzido para menos de 50, ou o não HDL soma 30, menos de 80. Grau de recomendação, 1. Risco alto, menos que 70. E assim por diante, tudo que a gente foi discutindo aqui, exemplificado com o grau de recomendação, ok? Então, vamos lá. Tratamento. Como é que a gente vai tratar, então, esses pacientes? Lembra que todo capítulo da cardiologia, o tratamento não medicamentoso anda junto com o medicamentoso, né? Então, o que é o não medicamentoso? Vamos controlar o peso, cuidado com a alimentação, né? No caso, diminuição de sódio, que vem junto com as orientações, utilizando uma dieta DASH, né? E moderar o consumo de álcool, fazer atividade física, abandonar o tabagismo. Quer dizer, mudança do estilo de vida, ok? Segue o que a gente fala em todas as diretrizes, né? E aqui eu vou trazer alguns elementos para saber disso daqui, pessoal, ó, de atividade física, de dieta, diminuição de álcool, de redução do peso, qual é o efeito nos lípids? É isso que é o objetivo da gente falar aqui para vocês. Então, essa é uma tabela, né, que é tirada de todo o estudo da dieta DASH, né, Dietary Approach to Stop Hypertension, que fala sobre os alimentos que a gente tem que preferir, consumir com moderação, tomar cuidado, pouca quantidade. Então, ali, ó, cereais, vegetais, frutas, né, carnes, carne vermelha, carne branca, ok? Mas, vamos lá, isso está na diretriz, é fácil a gente poder acessar, está nas orientações que a gente dá para os pacientes. Agora, isso aqui é uma coisa que vale a pena a gente lembrar, pode cair na prova. Então, olha só, com relação à mudança alimentar, qual é a magnitude para reduzir o colesterol? Então, vamos ver junto. Diminuir a ingestão de ácidos graxos saturados. Então, ok, quando você busca eliminar os alimentos com ácidos graxos saturados, olha só, 3 cruzes de magnitude de efeito para baixar colesterol, ajudar, né? Reduzir a ingestão de ácidos graxos trans e ingestão de fitoesteróis. Quando a gente vem nessa tabela, o que tem mais magnitude para baixar triglicérides? Redução do peso, olha. Diminuir bebida alcoólica. Diminuir ingestão de açúcar simples, que são açúcares de alto índice glicêmico, né? Açúcares não ligados à fibra. Então é açúcar branco, né, o pão, o arroz que não é integral, a massa que não é integral e assim por diante. E reduzir a ingestão de carboidratos em geral. Então, com isso a gente diminui o triglicérides. Perfeito? E o que pode aumentar o HDL? Diminuir ácidos graxos, a ingestão, diminuir, né, os trans, a gordura trans e aumentar a atividade física. Então está destacado aí em amarelo para vocês o que tem maior magnitude. E a gente chega, lógico, no grande, né, ator para o sucesso do tratamento da dislipidemia, que é o tratamento medicamentoso, isso ninguém tem dúvida, né? E estatinas ocupam a primeira posição. Então, quais são as estatinas? Estão lá naquela tabela, né? Que tem, inclusive, a potência que você espera de dados que vêm dos estudos clínicos. Redução menor que 30, redução entre 30 e 50 e acima de 50% dos níveis do LDL. Lembrar que as estatinas têm os chamados efeito pleotrópico das estatinas, que são efeitos além do qual ela foi criada, então além de reduzir o colesterol, ela estabiliza a placa aterosclerótica, né? E aí, ok, a gente sabe que tem um efeito colateral de aumento de enzima hepática, né, de rabdomiólise, é contraindicada na gestação, amamentação e em pacientes hepatopatas, tá certo? Outra medicação, a colestiramina, a resina sequestradora de ácido biliar. Ela se liga no ácido biliar, diminui a absorção,
Com isso, acaba tendo um aumento da conversão do colesterol sérico para ácido biliar no fígado, e aí acaba diminuindo o colesterol. Ela tem um efeito colateral de aumentar o triglicérides, mas como ela não tem efeito sistêmico, são as únicas drogas aprovadas na infância e em mulheres grávidas, por exemplo. Então, se mantém a colestiramina. O ezetimiba. O ezetimiba altera a absorção intestinal do colesterol, aumenta o clearance sérico do colesterol. Se usado só o ezetimiba não ajudou tanto, mas em associação levou uma redução intensa, acima de 50% dos níveis de LDL. Os fibratos. A gente usa os fibratos para tratar hipertrigliceridemia quando o paciente tem triglicéridos acima de 500. Aí vamos lembrar, se você optou por colher pós-prandial, portanto sem jejum, se vier triglicérides acima de 440, já passa todas as orientações de estilo de vida, mas pede com jejum. E nesse caso, vindo acima de 500, está autorizado a tratar pelo risco de pancreatite, tá certo? Ácido nicotínico diminui o LDL, aumenta um pouco o HDL, mas você nunca vai usar com esse tipo de orientação, né? E é uma das medicações com mais efeitos colaterais, pessoal. Né? O Rush, intolerância gástrica, tá certo? E pode ser utilizado como alternativa à estatina ou fibrato, quando o paciente não tolerou mesmo essas medicações, né? E tem um capítulo que já vem desde a última diretriz, nessa mais recente, que são dos novos medicamentos. Desses novos medicamentos, pessoal, um só merece um destaque importante, que são os inibidores, né, da PCSK9. Puxa, o que é esse PCSK9? E alguns de vocês já viram, até já usaram, já ouviram falar, são remédios caríssimos, né? Que tem a ver com aquela parte toda da produção da indústria farmacêutica, de imunoglobulinas e etc e tal. Então vamos entender por que esses remédios eles estão ganhando espaço e estão saindo trials mostrando excelentes resultados com o uso dessa medicação. Então vamos ver, ó. Então primeiro, né? A PCSK9 ela é, pessoal, uma proteína, tá? E essa proteína, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela tem relação com o receptor do colesterol. O fato é que essa proteína acaba se ligando nesse receptor e quando o receptor do colesterol é internalizado no hepatócito, ele acaba sendo metabolizado e aí o nosso corpo perde receptores e esses receptores ajudam no clearance do colesterol. O que eles viram? Tem pacientes com alterações genéticas que tinham poucas dessas proteínas, tinham poucas PCSK9. E esses pacientes tinham baixíssimos níveis de LDL. Então a pesquisa foi, né? Encontraram pacientes com LDL baixíssimo, foram ver o porquê, viram que esses pacientes tinham poucas proteínas e aí descobriram uma droga que vai lá e gruda nessa proteína, que são esses anticorpos. Então tá aqui, ó. Essa é uma figura esquemática, olha só. Este daqui em verde, é um receptor de LDL no fígado. Qual que é o papel dele? Se grudar a partícula do LDL. E essa daqui, ó, azulzinha, é a proteína PCSK9. O que vai acontecer? Ela se liga no receptor e quando ele gruda na partícula de LDL e internaliza, a nossa célula hepática acaba degradando todo mundo. Degrada o colesterol e degrada o receptor. E libera depois ali, ó, o PCSK9. Então, vamos supor que isso é o que acontece normalmente nas pessoas. Quando você usa um inibidor, tá aqui, ó, que vai conseguir bloquear esse PCSK9, o que vai acontecer? Ele não gruda no receptor de colesterol, tá? Ele tá livre. Quando esse receptor pega o colesterol e entra no hepatócito, o hepatócito metaboliza o colesterol, mas libera o receptor. Então, quando eu bloqueei o PCSK9, eu aumentei a expressão de receptores para captar mais partículas de LDL. Com isso eu vou diminuir o LDL, eu estou aumentando o clearance do LDL. E aí nasceu a droga inibidores da proteína PCSK9, tá certo? Então, ele tem uma administração subcutânea com uma posologia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo dos casos, uma vez a cada um mês. Foi pensado para tratar dislipidemias de difícil controle, como familiares, intolerância à estatina, né? Mas tem trials que mostraram, na verdade,
a ajuda dessa substância para tratar pacientes de alto risco com LDL que estava elevado, apesar da terapia com estatina optimizada. Então vou citar um trial para vocês, pessoal. O Odyssey Trial, tá? 19 mil pacientes, multicêntrico, envolvendo vários países, acompanhou por 2,8 anos. Eles pegaram pacientes pós síndrome coronariana aguda. Então o paciente acabou de ter um infarto, acabou de ter uma angina instável e tinha LDL alto, apesar da dose máxima de estatina, tudo bem? Tinha LDL elevado, acima da meta. O que eles fizeram? Deram, então, o inibidor do PCSK9. No caso do Odyssey Trial, o alirocumab. O que aconteceu com esses pacientes? 15% em redução de eventos de doença cardiovascular, infarto, AVC versus o placebo. E o subgrupo de pacientes com LDL acima de 100, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, LDL alto, 80 já era considerado alto para esse paciente por causa do risco. Mas o subgrupo de pacientes com LDL acima de 100, claro, foram os que tiveram maior benefício. E quando a gente fala maior benefício, a gente gosta muito de um termo da bioestatística que é o NNT. É o número necessário de intervenções para a gente conseguir o efeito, né? Então, pegando os pacientes desse subgrupo, o NNT foi muito bom, foi de 24, né? A gente pega, lembra? O risco relativo lá, 1 dividido pela redução do risco absoluto, né? Perdão, não relativo, né? O NNT é 1 dividido pela redução do risco absoluto. No caso dos pacientes acima de 100, dá 24. Tem muita discussão sobre esse trial, principalmente porque ninguém discute que ele foi bom, ele ajudou a reduzir eventos, mas é muito caro. Então a gente teria que tratar os pacientes por 2,8 anos, gastando muito dinheiro, e por causa do NNT, tem uma estimativa de custo total para a gente conseguir melhorar o evento em um paciente. Então essa é a discussão que, se vocês acompanharem, né, nas principais revistas, é o que está sendo feito. Mas, como tudo na indústria farmacêutica, essa droga tende a baratear e deve ter um espaço no tratamento desses pacientes, ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!